Olha, alguns dias atrás o Barça lançou uma série bem legal no canal da AGF, Ações Garantem o Futuro, e ele comentou sobre duas empresas em que ele está investindo pesado. Era o Banco do Brasil e a Caixa. E agora ele acabou de revelar mais duas posições pesadas na carteira. Aí por ser um dos maiores investidores aqui do mercado brasileiro, talvez o maior pessoa física da bolsa, todo mundo para ouvir ele, e é por isso que nesse vídeo aqui a gente vai te mostrar por que ele está comprando cada uma dessas ações e se a gente concorda ou não com ele, em outras palavras, se as nossas estratégias nos fazem investir nas mesmas ações, sim ou não, e por quê. E quem está ganhando disso tudo é você. Então presta muita atenção em tudo que o Felipe for falar daqui em diante, deixa o dedo no like e bora pro conteúdo. Vamos lá, vamos dar uma olhada quais são as outras duas ações da carteira do Barça, então, para a gente ter noção de todas as ações que ele tem em carteira. Aqui a gente vai falar da terceira maior posição que ele tem de todo o patrimônio dele e da segunda maior posição. Então, assim, não é pouco dinheiro que existe nesses ativos, visto que o Luiz Barsi no total tem mais ou menos 4 bilhões de reais. Na pessoa física, imagina quanto deve ter nisso aqui. Isso não é revelado, até porque o mercado varia e isso muda ao longo do tempo, mas a posição das empresas, qual é a empresa e a visão dele, a gente consegue ter. Vamos para a primeira ação do vídeo, porque essa daqui ela é um pouco mais polêmica, digamos assim. Ela não é consenso de todo mundo, nem todo mundo gosta dessa empresa, mas ela é uma empresa dentro dos setores best ali, que o Barça tanto prega, essa do setor de energia elétrica, e a gente tá falando aqui da Auren, de código AURE3. Se a gente for olhar a performance dessa empresa nesse ano, tá muito bonito o negócio aqui. São 41% de alta, só que se a gente pega o histórico desde que ela passou a ser listada com esse código na bolsa, ela cai 24% ainda. E aí, vamos ouvir o que é que o Barsi acha dessa empresa para a gente entender um pouco mais, até porque pouca gente sabe, mas essa daqui é uma das empresas mais antigas da bolsa. Mas se a gente puxar lá para trás, querendo ou não, é uma derivada de uma das empresas mais antigas da bolsa, de uma das empresas mais antigas da sua carteira. Inclusive, essa empresa foi o balão de ensaio, né, que o senhor usou, foi a empresa que o senhor usou como teste para fazer o seu estudo Ações Garantem o Futuro, que é a CESP, né? CESP. Então, a Auren é o novo pacote da antiga CESP, que foi realmente a empresa que o Luiz Barsi usou para fazer o primeiro estudo das ações Garantem o Futuro. E para quem não lembra, essa notícia da CESP virando Auren aconteceu lá em 2022. Antiga CESP 6, agora negociada como Auren 3. E isso foi fruto de uma reorganização societária entre dois fundos de investimento, onde a ideia era criar uma plataforma líder em energia renovável aqui no Brasil. E nasceram entre a combinação dos ativos de energia da Votorantim, que é um fundo de participações aqui do Brasil, com um fundo de pensão lá do Canadá, dando assim origem ao novo nome da Auren. E aí o Barsi comenta sobre isso aqui também, ó. Então, o perfil do Grupo Votorantim sempre foi investir em energia elétrica. E agora, recentemente, ele se associou com esse fundo de pensão canadense e eles acabaram, então, adquirindo a última usina de geração hidroelétrica da CESP. Então, naquele momento, em 2022, essa movimentação deu origem à nova estrutura acionária que a empresa tem hoje. Se a gente for olhar aqui, ó, no próprio site da Auren, a gente vai ver a Votorantim com mais ou menos 38,7% das ações e o fundo canadense com mais ou menos 30,5%. E aí, beleza, o Barsi continua com a visão dele aqui, ó. Então, pelo fato dela ser uma empresa nova, a gente já vislumbrou que ela alimenta uma esperança de pagar bons dividendos aos seus acionistas, não é isso? Mesmo porque o Grupo Votorantim sempre foi um grupo que teve, assim, uma simpatia muito grande pelo dividendo, não é isso? Então essa é a tese, né? Já que o Grupo Votorantim gosta de receber os pagamentos de dividendos, o Barsi tem esse racional para daqui para o futuro. Além disso, logo após a Auren ser constituída, ser transformada, né, dos antigos ativos da CESP para a Auren acabou recebendo uma indenização do governo federal que era devida à CESP por uma unidade hidrelétrica, a de Três Irmãos ali. Ou seja, entrou um recurso extra ali de mais ou menos 1,7 bilhão a preço de 2014, que ainda seria corrigido, que simplesmente caiu no caixa da empresa e ela precisava tomar alguma decisão do que é que ia fazer com aquele recurso. E foi aí que a Auren decidiu distribuir um baita recurso em dividendos, e foi justamente por isso que em 2023 o dividend yield da Auren disparou. Bateu ali cerca de 22,5%, uma vez que ela pagou um dividendo de R$3 por ação naquele ano. E aí perceba essa discrepância nos valores distribuídos nos outros anos e o de 2023, graças a esse recurso não recorrente. Se a gente for observar o lucro líquido da empresa, ela fechou o ano de 2023 até mesmo no prejuízo,
mas ainda assim com um dividendo muito alto. Então essa é uma das razões do porquê que o Barsi fala em percepção de que essa empresa vai ser uma boa distribuidora para o futuro. Até porque se a gente for ficar cravado no hoje, o que a gente vê é um dividend yield bem mais baixo. Ano passado fechou em 4,5%. Esse ano a distribuição ainda foi pequena, de 5 centavos. Uma outra coisa que a gente observa é que muitas vezes essa empresa faz somente um pagamento por ano. Em 2022 ela fez 3 ali, em 2023 teve um oficial e mais um que foi o de dividendo extra. Ano passado só teve um e esse ano até agora só um também. E esse critério aqui, o de frequência de pagamento de dividendos, é muito importante para o Barsi em algumas empresas, mas nesse caso da Auren não foi uma questão muito forte. Ela pagar de forma menos constante ao longo do ano. Só que aí entra de novo a visão do Barsi, onde ele avalia, na verdade, o payout da empresa, que é a porcentagem que ela distribui do lucro que ela teve em dividendos para os acionistas. E o Barsi considera o payout do dividendo distribuído em 2023, analisando essa faixa dos últimos anos. Vamos ver o que é que ele diz. Então, a Auren, assim que ela foi constituída, ela pagou um dividendo de 40 centavos, tá certo? No ano seguinte, ela pagou um dividendo de R$3, e no ano subsequente, um dividendo de 10 centavos. Então, até agora, ela já pagou R$3,50, o que significa dizer um payout muito maior do que outras empresas antigas. Ela é uma empresa nova. Então, ela já parece ter deixado claro que ela vai ser uma boa pagadora de dividendos. E aí, além disso, em 2024, uma parte desse dividend yield mais baixo, de 4,5%, teria sido explicada pela compra que a Auren fez da AES Brasil para multiplicar a capacidade de geração de energia elétrica dela, que foi necessário fazer um desembolso de 3,29 bilhões de reais, o que por si só acaba secando o caixa da empresa e naturalmente atrapalha a distribuição de dividendos. Só que aí, visto tudo isso, o Barsi acaba deixando um panorama geral de visão positiva dele sobre a empresa. Então, a perspectiva da Auren está concentrada no seguinte tripé, ou bipé. Ela tem a geração, tá certo? E ela tem para quem vender a geração. Né? Através do quê? Através da comercialização. Então, isso parece ser uma perspectiva muito positiva, tá certo? Razão pela qual nos animou a entrar no papel. E hoje ainda a gente tem aí uma posição generosa de ações, né? Ou seja, a empresa gera a energia elétrica e ela já tem a capacidade de venda da própria energia elétrica gerada. É como se já tivesse endereçado. Você produz e já tem para quem vender. E é claro, o mais importante aqui é que todas essas visões do Barsi são muito alinhadas para quem está pensando em longuíssimo prazo. Não daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Os resultados, eles virão com o decorrer dessa integração de ativos, com o decorrer da operacionalização dos seus ativos, não é isso? E com a consequente distribuição de dividendos. Então é uma visão de futuro mesmo para a empresa, do que ela vai conseguir entregar em algum momento. Mesmo que o presente mostre poucos dividendos, tirando o dividendo extraordinário de 2023. E aí, me conta você é um investidor de Auren, você está comprando para carteira, você gosta da empresa? Me conta aqui nos comentários. Daqui a pouco eu vou te mostrar como é que a gente aqui no Clube do Valor gosta de tomar decisões para escolher as ações para comprar e até as que vender também. Agora, vamos para a segunda ação do Barsi, essa que é a segunda maior ação da carteira dele como um todo, que é as ações da Klabin. Não é novidade para ninguém que essa é uma empresa que ele tem pesado. Empresa que esse ano tá aí com a cotação caindo forte, deve ter puxado um pouco mais para baixo os resultados da carteira do Barsi, 23%. Só que aí, vamos ouvir o próprio Barsi falando um pouquinho sobre ela. A Klabin é uma empresa que tem hoje 125 anos de operação. É uma empresa que foi criada, né, pela saga da família Klabin, da família Laffer, não é isso? E eles sempre investiram na progressão, não é isso? Do mesmo investimento. A Klabin já chegou a ser uma empresa que produzia uma grande variedade de papéis. Até que quando foi, se não me trair a memória, em 1988 ou 98, ela resolveu mudar a sua estratégia operacional. E ela passou então a contemplar o quê? Contemplar exclusivamente a direcionar a sua produção para papéis de embalagem, que o papel de embalagem ele origina a caixa de papelão e cartão de uma gramatura especial que possa ter o contato com o alimento. Então aqui o Barsi mostra essa grande transformação operacional que a empresa passou, apesar de se manter com o mesmo produto básico. Se a gente for olhar o próprio site da empresa, ela faz essa diferenciação aqui dentro dos seus negócios e produtos. Na parte de papéis, ela mostra aqui o que é que ela produz, o papel cartão, que é embalagem ali para muitos sucos, leite, produtos alimentícios. Mostra o que é produzido através da parte de celulose da empresa, seja ela
de fibra longa ou fibra curta para produzir materiais como papel higiênico, ou até a celulose fluff, que é responsável por produzir fraldas. E a parte de embalagens, que é responsável pelo papelão ondulado, e das crafts, que ela consegue produzir. E aí vai para sacos de cimento, soluções em caixas, e principalmente para embalagens de papelão em geral. Então esse processo de focar a produção foi bem positivo na visão do Bassi. Então ela é uma empresa que deixou de fazer papel higiênico, papel ticho, uma série de papéis, né? Papel de imprensa também ela fazia, e ela foi vendendo essas coisas e se reprogramou dentro de uma estratégia para fazer exclusivamente o papel de embalagem e o papelão. E até hoje ela caminhou nessa direção, ampliando essas atividades, e hoje ela é uma das maiores empresas, talvez, da América Latina, não é isso? Para produzir esse tipo de embalagem. Então hoje a Klabin está bem posicionada no setor, principalmente depois do foco que ela deu. E aí, a partir daqui, o Bassi começa a construir a visão dele sobre os dividendos da empresa. É uma empresa que os proprietários e seus descendentes, eles não são administradores. Eles fazem parte do conselho, e como eles não têm uma remuneração pela forma de administrar, então eles são sempre beneficiados com os dividendos. Então, a Klabin é uma empresa que também, por muita insistência minha, né, eles acabaram programando para pagar dividendo trimestral. E aqui entra um ponto interessante sobre a Klabin. Se a gente for olhar também a estrutura acionária, as proporções de quem possui ações da empresa, a gente vai ver que os irmãos Klabin possuem 52% das ações ordinárias e 19% das ações preferenciais. Então, realmente existe um alinhamento de interesses aqui, onde a família quer receber esse pagamento na forma de proventos. E se a gente for observar o fluxo de pagamento de dividendos da empresa, ele tem acontecido de forma mais ou menos trimestral mesmo. Esse ano 2025 foi assim, 2024 aconteceu algo bem parecido, então ela vem seguindo essa frequência. O Bassi não tinha comentado nada sobre a frequência da Auren, mas aqui na Klabin é um fator que pesa ali na decisão dele. E aí, nesse meio tempo, o Bassi pegou essa empresa lá no passado a um valor bem abaixo do que ele é hoje. Ele comenta isso aqui. Ela chegou a custar 17 centavos. E foi quando eu tive a oportunidade de comprar uma quantidade boa, não é isso? E daí para frente, os dividendos recebidos da Klabin são direcionados para comprar mais ações da Klabin, e hoje eu tenho uma posição generosíssima. Agora, de todo o histórico que a gente tem disponível da internet, a gente não consegue encontrar, desde 2002 aqui, a Klabin 3, nenhum momento que ela tenha atingido os 17 centavos. O mais barato aqui que ela chegou foi R$ 1,10. Mas o fato é que se a gente for olhar o retorno ajustado da empresa, ou seja, aquele que já considera os proventos distribuídos e toda a distribuição de dividendos, a gente vai ver que o preço da Klabin ele teve uma ascensão no retorno total. Valorização da cota mais dividendos de lá para cá. E aí, se a gente olha só sob esse aspecto aqui, é interessante, porque aí a cotação ajustada, aí sim, já considerando o dividendo do passado, lá em 1996 ela bateu 7,8 centavos e hoje ela estaria ali na faixa dos R$ 3,60. E aí, se a gente olha só sob essa ótica aqui, parece muito interessante. Um valor de centavos ali, onde você conseguiria comprar muito dessa empresa, e hoje ela se multiplicou pra caramba. Só que no mercado financeiro é sempre importantíssimo a gente entender o famoso custo de oportunidade. Como é que os outros ativos que você poderia ter comprado também performaram no mesmo período do que você comprou. Porque toda vez que você diz sim para comprar um ativo, você automaticamente está dizendo não para investir em qualquer um outro. E aí, se a gente olha o retorno da Klabin já ajustado dividendos, aqui puxando de 1994 para frente, a gente vai ver que a cotação da empresa, nesse período inteiro, ela perde feio para o CDI. O CDI rendeu 9.400%, enquanto a Klabin rendeu cerca de 3.300%. O que é que isso quer dizer na prática para um investidor que gosta de buscar ações baratas, ações boas pagadoras de dividendos? Ora, que existem momentos em que a empresa entregou uma rentabilidade bem acima do CDI, se a gente pegar uma janela de tempo, como por exemplo de 2010 até 2016, foi 685 para a Klabin contra 87 no CDI. E tiveram outros momentos em que a empresa, na verdade, sofreu muito mais que qualquer outra coisa, como vem acontecendo de 2016 até 2024, onde o CDI está batendo a Klabin. E aí, beleza, vamos em frente. O Bassi deixa outras impressões sobre os ativos florestais que a Klabin tem sob o seu balanço patrimonial, que também são muito relevantes. Ele conta isso aqui, ó. A Klabin, além dela ter um potencial muito grande de produção, porque ela adquiriu uma série de fazendas enormes, é isso, de grande porte. Então, hoje a Klabin está qualificada para operar nos próximos 20 ou 30 anos sem ter que fazer investimentos em terra, certo? Sem ter que fazer investimentos na compra de mais terra. Ou seja, na visão do Bassi, investir na Klabin é como investir em ativos florestais de forma indireta. A gente até já explicou isso aqui em mais detalhes num outro vídeo. Eu vou deixar aqui para vocês em algum lugar. Ou seja, com tudo isso, o Bassi acredita que é um bom ativo para quem pensa em dividendos para o futuro.
Então, é uma empresa que, na minha forma de interpretar e de ver, é uma empresa que vale a pena integrar uma carteira de renda mensal. Por quê? Por causa de todos esses elementos. Ou seja, ela tem potencial consolidado de terras, tem uma grande experiência no cultivo dessas terras, não é isso? Através da formação de florestas, tem um acompanhamento muito forte para que essas florestas não tenham assim, não tenha fogo, não pegue fogo, etc. Né? Um acompanhamento forte. E é uma empresa extremamente sustentável, por quê? Porque a sua atividade é sempre renovável, não é isso? E também porque paga bons dividendos aos seus acionistas. Então essa é a segunda maior posição da carteira do Bassi, um patrimônio bem relevante aqui. E aí eu pergunto de novo, você tem Klabin? Tá comprando Klabin? O que é que você pensa sobre isso? E aí, dito tudo isso, será que a gente aqui no Clube do Valor tá comprando essas empresas também? O que é que as nossas estratégias dizem sobre elas? Porque muito boas narrativas a gente tem pro futuro aqui. Cada uma delas tem realmente uma narrativa muito boa do que pode levar elas a pagarem dividendos acima da média, do que pode levar elas a performarem bem. E é claro que essas posições o Bassi tem há muito tempo, ele mesmo comentou isso. E ele não fica comprando o tempo inteiro, ele mantém em carteira e só compra a preços que ele considera atrativos. O jeito que a gente gosta de investir aqui no Clube do Valor é com base no que é chamado de estratégias sistemáticas. Ou seja, mesmo que tudo mostre que uma empresa é boa, mesmo que a narrativa seja muito positiva, mesmo que as projeções para o futuro que a gente faça sejam muito positivas, a gente só compra uma empresa quando ela passa pelos filtros matemáticos, com base em dados, não com base em projeções de futuro ou narrativa. Então, o que a gente faz é ter critérios muito claros para todas as empresas da bolsa, é como se a gente colocasse todas em cima de uma mesa, e aí, sob a ótica de critérios idênticos para todas elas, a gente escolhe ali 10, 20 empresas dentro daquelas quase 400 da bolsa para investir somente nela. O lado bom de investir assim é que a gente se protege dos nossos próprios vieses emocionais, do nosso próprio juízo de valor, do que é que a gente acha, do que é que eu acho, do que é que o Ramiro acha, do que é que o André acha. Ninguém acha nada. O que a gente faz é comprar o que a estratégia manda a gente comprar e vender o que ela manda a gente vender. E o lado bom disso tudo é que a gente consegue testar as estratégias para ver se elas funcionaram no passado. Por exemplo, a estratégia das ações mais baratas da bolsa, ela teve uma performance muito, mas muito acima do Ibovespa nos últimos 21 anos e, consequentemente, bem acima do CDI também. A estratégia máquina de dividendos, que foca em comprar as 10 maiores pagadores de dividendos da nossa bolsa, também teve um resultado muito parecido, vencendo por muita folga tanto o Ibovespa quanto o CDI. Ou seja, isso demonstra que essas estratégias conseguiram comprar os ativos na hora certa e sair dos ativos na hora certa também. Inclusive, se você quiser conhecer melhor como é que essas estratégias funcionam e descobrir algumas empresas que estão muito baratas e pagando muitos dividendos nesse mês, eu vou deixar um link aqui embaixo de 2 e-books explicando tudo isso. Você pode baixar gratuitamente e ter acesso a esse conteúdo. Então é assim que a gente consegue bater o CDI e o Ibovespa, preferindo entrar nos ativos em momentos mais oportunos. Então nas nossas estratégias não existe isso de ficar com a empresa para sempre. Não existe apego com o papel, existe lealdade com a estratégia. E aí vamos agora olhar para as duas empresas, a Auren e a Klabin, sob a ótica dessas duas estratégias, máquina de dividendos e as ações mais baratas da bolsa. Primeira delas, na máquina de dividendos, a Auren, ela não aparece, ela não está entre as 10 maiores pagadoras da bolsa. E isso acontece porque se a gente for olhar o lucro líquido da Auren nos últimos anos, ele foi um lucro decrescente, inclusive em alguns momentos com prejuízo. Sendo que a estratégia da máquina de dividendos, ela exige que as empresas tenham um lucro recente e não só um lucro positivo. Um lucro crescente nos últimos 3 anos. Como isso não é realidade no caso da Auren, ela é cortada e não entra na estratégia máquina de dividendos. Com a Klabin, o cenário é parecido. Apesar dela não estar no prejuízo, o lucro líquido dela está decrescente. E como a gente entende que o dividendo sai do lucro líquido de uma empresa, ora, se ela não está conseguindo crescer o lucro ao longo do tempo, é muito difícil que ela consiga crescer o meu dividendo. Isso é importante para mim, então eu corto uma empresa como essa. Então beleza, nenhuma das duas entra na nossa forma de investir com ações de dividendos. Agora, será que elas estão baratas para quem quer investir nesse momento? Aí a gente olha a estratégia das ações mais baratas da bolsa. E nesse caso, a Auren, ela também não entra. O motivo é muito parecido. A estratégia das ações baratas exige que a empresa tenha um lucro positivo. Jamais a gente compra em empresa que esteja no prejuízo, seja no último trimestre ou nos últimos 12 meses. E no caso da Auren, isso está acontecendo com ela agora. Ela está no prejuízo. Então, não faz sentido pra gente. Se a empresa não entrega resultado, ela não vai estar barata. Já a Klabin, ela está com lucro recente nos últimos períodos, mas sob a nossa forma de avaliar,
ela está na posição número 110 do ranking das ações mais baratas da bolsa, demonstrando que existem outras mais de 100 empresas muito mais baratas nesse momento. Outras empresas gerando mais caixa e com um preço mais atrativo. E é por isso que nesse momento nenhuma dessas duas empresas entram nas duas estratégias principais que a gente usa aqui no clube. Ah, Felipe, mas é muito fácil pegar a teoria da estratégia e mostrar aqui se as ações entram ou não. E na verdade isso aqui não é só teoria. Apesar de eu ter te mostrado a estratégia aqui de forma muito breve, essas são algumas das estratégias que a gente usa para ajudar os nossos clientes aqui do Clube do Valor a investirem em mais de 5 bilhões de reais. Então a gente está totalmente com a pele em jogo quando fala sobre isso. Inclusive, se você não tem claramente ainda qual é a estratégia que você deve seguir na sua carteira de ações ou na tua carteira de investimentos como um todo, aí eu te convido a conhecer a consultoria de investimentos do Clube do Valor através de uma sessão de consultoria gratuita. Esse que é um espaço onde um dos nossos especialistas treinados com as nossas filosofias de investimentos vai olhar para a tua carteira de investimentos, vai entender o que é que está errado, o que é que você pode melhorar e te mostrar um novo plano de investimento para você melhorar o teu risco e o teu retorno na tua jornada para a liberdade financeira. Tudo isso de forma totalmente gratuita e se você quiser a nossa ajuda para investir junto conosco, aí você contrata a nossa consultoria depois dessa reunião. Então, para você participar de uma sessão gratuita como essa, clica no link aqui embaixo, vou estar te esperando por aqui. Então, essas foram a segunda e a terceira maior posição da carteira do BACE. Se você quiser ver as outras duas empresas, o outro vídeo sobre as ações do BACE, eu vou deixar aqui do lado para você acompanhar também e eu vou estar te esperando no próximo conteúdo.